Boa noite, Nutri! Seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso programa de rainhas, que são as lives que acontecem aqui no meu Instagram todas as terças-feiras às 19 horas. E hoje eu trouxe um tema que eu sei que muita Nutri gosta, que é estudos de casos que vocês mesmas me mandaram na caixinha de perguntas e a gente vai comentar. Espero que muitas que estejam aqui ao vivo somem com o caso e a gente possa agregar uma com a outra. Porque é claro que é importante saber empreender, é importante saber fidelizar, é importante saber buscar parceiros, mas é importante também saber o que fazer com os nossos pacientes na hora que a gente está lá no nosso consultório. Então vou trazer esses casos aqui e a gente vai comentar minimamente, porque para a gente entender de fato um caso, a gente tem que ter todas as informações possíveis e impossíveis, mas minimamente a gente vai conversar o que pode estar acontecendo de acordo com o que mandaram para mim aqui na caixinha de perguntas. Se você não me conhece ainda, é nova aqui, eu sou a Andréa Lins, eu sou mentora de nutricionistas e ajudo qualquer nutricionista que queira chegar num faturamento de 6 mil ou mais por mês na nutrição infantil, construindo o seu reinado, conseguindo a sua coroa de ouro. E isso só depende de você, Nutri. E eu tô aqui para te guiar nessa jornada. Então vamos lá. Deixa eu pegar só o meu outro celular, que eu quero relembrar as perguntas que acabei esquecendo, amor. Achei. Só um minutinho, Nutri. Acabei na hora que eu tava me preparando pra live e acabei esquecendo. Então vamos lá para os estudos de casos que vocês me mandaram hoje na caixinha de perguntas. O primeiro estudo de caso é o seguinte: 8 meses, parou de comer, a mãe tá preocupada e querendo tirar o leite para comer mais. É muito comum aparecer isso no consultório. Muitas famílias não vêm pra gente aos 6 meses querendo buscar, como que a gente vai dizer, informações adequadas, buscar segurança, entender a fase da introdução alimentar, que é uma fase nova para muitas famílias, e a maioria vem quando o problema já está instalado. Ou seja, é muito comum, Nutri, se você ainda não está atendendo o público infantil, tá namorando a nutrição infantil, ou se você já atende, provavelmente você já encontrou famílias que vieram ali perto dos 7, 8 meses do bebezinho com a demanda de que ele não está comendo. E a família está desesperada e essa mãe, segundo a Nutri, que colocou aqui na minha caixinha de perguntas, está querendo tirar o leite do bebê para que ele possa comer mais. Essa recomendação, como eu respondi, é erradíssima. Por quê? Vamos aos pontos desse estudo de caso que eu estou aqui me referindo. O leite é o principal alimento do bebê até 1 ano. Seja leite materno ou seja um substituto à fórmula infantil, se a mãe não conseguiu dar leite materno. Dito isso, só dizendo isso, a gente já sabe que é um erro tirar o leite do bebê de 8 meses para passar a comer. E aos 8 meses, o que é muito comum de aparecer num bebezinho, se você ainda não sabe, talvez não tenha aí um bebezinho na família, mas é bem a fase de nascimento dos dentes. E isso faz, Nutri, o bebê simplesmente parar de comer em muitos dos casos. Isso aconteceu com a minha sobrinha, ela vinha comendo super bem, começou aos 6 meses, 7 meses estava comendo bem. Com 8 meses, perto dos 9, começaram a nascer os dentinhos. E ela literalmente ficou quase 30 dias sem querer comer. E aí, qual foi a minha orientação para a minha cunhada, no caso, na época? Eu ainda era estudante de nutrição, mas eu já era muito bem informada, já estudava muito. É manter leite materno, dar leite para essa criança. É isso que vai continuar nutrindo o seu bebê. É claro que aliado à suplementação recomendada para a idade, né? Que a gente sabe que
Até 6 meses o bebê tem tudo o que precisa no leite ou no substituto. A partir dos 6 meses a gente começa a introdução alimentar, a alimentação complementar, porque o leite já não é o suficiente, mas a gente vem com a suplementação profiláctica, né, principalmente do ferro. E vitamina D a gente já coloca desde o início da vida, desde a primeira semana ali do bebê. Então, se esse bebê continuar mamando e continuar sendo suplementado, tá tudo bem se aos 8 meses ele parar de comer por um certo período. Então, se você recebe um paciente assim no seu consultório, o seu papel como nutri é conversar e acalmar esses pais que não tem nada de errado nessa situação. Porém, a nossa recomendação precisa vir com esse adicional aqui, ó. Continue indo mensalmente ao pediatra, continue me trazendo informações sobre o seu bebê pra gente saber se é de fato uma fase. Porque às vezes ali aos 8 meses pode acontecer alguma situação que faz o bebê de fato parar de comer e isso não passar, né? Às vezes ali uma alergia que não foi diagnosticada, que tá fazendo ele sentir dor ao comer. E aí, de repente, ele resolve não comer mais, recusar qualquer tipo de alimento, porque ele associa comer com dor. Ou, às vezes, ele teve um engasgo que talvez a família não percebeu. Isso pode ter gerado um trauma nesse bebezinho. Isso faz, inconscientemente, o bebê só preferir mamar. Então, é uma questão de a gente avaliar se isso vai passar com o tempo. Às vezes, o bebê fica resfriadinho. Às vezes pode chegar num momento que acabaram levando pra creche, que a mãe foi trabalhar, aí começa ali todas aquelas perebas que o bebê pega, porque ainda não tem uma imunidade formada, né? Tá formando ainda o sistema imune desse bebezinho. E aí isso faz com que a fome do bebê diminua, com que ele queira apenas o alimento de conforto dele. Boa noite, Carol! Muito bom te ver aqui, tá sempre presente. Então, para esse estudo de caso em questão, essa seria a recomendação. E aí, nessa consulta, a gente falaria sobre as instruções de uma introdução alimentar bem feita. Já como chega ali com 8 meses, eu já juntaria um pouco da consulta de 6 meses com a consulta dos 9 meses, né? Um pouquinho de orientação da de 6 meses, somando ali as orientações já do período de 9 meses, que já está muito próximo, mas trazendo essa tranquilidade aos pais. E é claro, continuar acompanhando o ganho de peso, continuar acompanhando se está tudo bem com esse bebê, né, junto com um profissional da pediatria e esperar passar. E geralmente é isso que acontece. Então, esses casos vão ser muito comuns no seu consultório. E você como Nutri, se você não tiver segura para passar essa segurança para essas famílias, isso também não vai ajudar no caso. A família vai sair do seu consultório e vai continuar insegura. Pode até procurar outra Nutri, procurar outras formas. E eu já vi famílias que o bebê passou a não comer aos 8 meses e aí o que fizeram? Além de diminuir o leite para ver comer, também começaram a liquidificar tudo, porque acharam que o problema era mastigar, o problema era que o bebê estava com preguiça. Realmente existem muitas famílias que acham que o bebê para de comer porque ele tem preguiça. Não existe isso, né? O bebê está ali para aprender, ele tem sede de conhecimento e se ele está bem, ele pode e vai mastigar. Agora, se tem um dentinho ali incomodando, isso vai impedi-lo de ele querer mastigar, porque tem ali dor, tem sensibilidade. E nesses casos a gente recomenda muito um tetolé, né? Congelar ali o leite materno ou a própria fórmula infantil, porque o geladinho alivia muito o dente do bebê. E frutas geladas, né? Eu dava muito moranguinho congelado para minha sobrinha e a gente passava naqueles dentinhos e aliviava bastante. E por muito tempo, por muitos dias, deu quase 30 dias até realmente ela voltar a comer. Ela ficou à base de peito e frutas geladinhas. Era a única coisa que ela conseguia comer. Então, Nutri, é isso, né? Quanto mais a gente vai se munindo de conhecimento, mais a gente vai passando essa segurança aos pais
E é uma consequência a gente acabar ganhando bem, a gente acabar sendo referência na nossa cidade, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então fica o convite, se você ainda não é aluna do Método NutriKids, cada detalhe de cada atendimento eu ensino lá dentro do meu curso e programa de mentorias Método NutriKids, que nesse momento não está com as inscrições abertas, mas já temos lista de espera. E lá eu falo sobre isso também. Então, vamos para o segundo caso. O segundo caso, a Nutri mandou o seguinte: menino autista, 3 anos, não tem interesse em levar nenhum alimento à boca. Nutri, isso é uma coisa muito comum de quem está iniciando nas terapias alimentares. Se você é nova na nutrição infantil, talvez você não saiba que a gente aplica a terapia alimentar, que é basicamente um encontro mais frequente do que uma consulta mensal. Geralmente esses encontros são semanais, por isso que a gente chama de terapia, porque terapia é com essa frequência. Toda semana a gente vai, por exemplo, na terapia com a psicóloga, a gente vai na terapia com, sei lá, de reiki, de várias terapias. E a criança que tem seletividade, que tem dificuldade ao comer, vai na Nutri toda semana. Por isso que é uma coisa muito boa da nutrição infantil. E vender terapia alimentar é o queridinho da maioria das nutris infantis, porque tem essa fidelização. E quando a gente fideliza ali alguns pacientes de terapia, a gente tem uma agenda muito mais sólida, né? Ali com 5, 10 pacientes, a gente já tem um faturamento sólido todos os meses com esses pacientes de seletividade. E aí muitas nutris ingressam nesse mundo, começam a fazer terapia e cria-se muitas expectativas e cobranças da profissional nutricionista sobre o que a criança deve ou não deve fazer na terapia. E a vida, eu vou te falar isso aqui, Nutri, mas a vida vai te ensinar que não vai ajudar você criar expectativas sobre o seu paciente. As crianças me mostraram que não ia adiantar eu querer que na primeira terapia alimentar a criança levasse o alimento à boca. Ou que no segundo mês, ou que no terceiro mês, que cada criança iria responder no tempo dela. É claro que quando o resultado está demorando muito para acontecer, a gente precisa rever se os conhecimentos que a gente tem são suficientes para aplicar esse tipo de tratamento. Às vezes a gente acha que está sabendo fazer e falta ali principalmente conteúdo teórico e vivenciar a prática de outras nutricionistas que têm mais experiência que a gente na terapia. Então é claro que a gente tem que estar sempre de olho na gente. Mas nesse caso em específico, que a Nutri colocou aqui, ó, menina autista, 3 anos, não tem interesse em levar nenhum alimento à boca. Primeiro, já existe provavelmente uma dificuldade por ser uma criança do espectro do autismo. Geralmente essas crianças já existe nelas a dificuldade ao comer, por principalmente questões do processamento sensorial. São crianças que sentem muito mais que outras crianças, ou até sentem muito menos. A gente chama isso de hiper ou hipossensibilidade. Então são crianças que, por exemplo, têm muito mais nojo que uma criança que não tem esse transtorno de processamento sensorial, TPS, né? Que é muito comum no autismo. E geralmente a gente encaminha para uma terapeuta ocupacional para ajudar a gente no caso. Agora, vamos supor que essa criança está bem reguladinha, ela já está trabalhando bastante tempo na terapia ocupacional, essa questão sensorial. Mesmo assim, o levar para a boca é a última coisa que a gente espera de um paciente. Porque existe a escalada do comer, Nutri. Se você nunca ouviu falar, você precisa estudar sobre isso. E o comer, o levar para a boca é uma das últimas etapas. Existem 32 passos da questão do comer. E o levar à boca e comer são os últimos passos. Então, qual é o erro das nutricionistas? Achar que vai iniciar a terapia, começar a brincar com a criança e achar que a criança vai levar tudo para a boca. E muito pelo contrário. Vai acontecer, Nutri, de você ficar meses ou até
um ano com um paciente e ele não levar nada para a boca. Mas aí o que você, como nutriinfantil, tem que fazer? Alinhar primeiro as suas expectativas, estudar seletividade alimentar para entender o quanto isso é esperado ou não do seu paciente e trazer essas informações aos pais. E pais, seu filho ainda não está comendo os alimentos que a gente espera que ele coma. Mas a gente já teve tantas outras evoluções e é isso que eu quero te mostrar aqui. Vamos rever tudo que a gente já conseguiu de evolução com seu filho? E isso tem que ser algo constante, mês a mês, fazer um encontro com os pais, revisar o que conquistaram na terapia, até para aumentar a fidelização dessas crianças. Então, às vezes a criança autista, por exemplo, chega no consultório, ela não quer nem chegar perto dos alimentos. Ela tem um verdadeiro receio, um verdadeiro nojo de se aproximar do alimento que você quer trabalhar. Como que você quer que a criança coloque na boca? Existe um tempo para isso. Existe uma escalada que a criança vai ter que fazer e só ela sabe o tempo que ela precisa para isso. Mas você vai apontar para os pais, quando seu filho chegou aqui, ele não queria nem chegar perto da banana. Hoje ele já descasca a banana. Então olha só como a relação dele com esse alimento melhorou por conta da terapia alimentar. Hoje ele já consegue cortar a bananinha. Hoje ele já consegue sentir o cheirinho. E aí a gente tem que mostrar essa evolução com todos os alimentos já trabalhados na terapia alimentar. Deia, mas os pais me cobram, os pais querem querem ver a criança comendo, eles estão investindo, eu me sinto cobrada. Eu sei, Nutri, eu sei. Agora, o que falta? Alinhamento de expectativas. E isso é constante. Na primeira consulta, na segunda, na terceira, na 30ª consulta, sempre alinhar as expectativas com os pais. Agora, se o seu paciente não evolui em nada, vamos supor que você está há 3 meses tentando que ele se aproxime dos alimentos e nada está fluindo. Tem alguma coisa errada com a forma como você está abordando esse teu paciente. Você precisa rever isso. Agora, se você consegue enxergar a evolução do seu paciente de acordo com a escalada do comer e mostrar isso aos pais, você está evoluindo. E você primeiro precisa se parabenizar por isso. E segundo, deixar claro isso aos pais de que não está sendo dinheiro rasgado. Não está sendo dinheiro jogado fora. O filho deles está evoluindo sim com você em terapia, porque ele não conseguia chegar perto dos alimentos, agora ele já chega. Porque ele não conseguia tocar nos alimentos, agora ele já toca. Porque ele não conseguia interagir com os alimentos, agora ele já consegue. Ele já tem prazer em brincar com esses alimentos. E antes ele não queria, não tinha interesse algum de se aproximar desses alimentos. E uma hora ou outra ele vai comer. Agora também repare, Nutri, se talvez você não está usando os alimentos totalmente fora da zona de conforto dele. Porque às vezes a alimentação dele é toda crocante. E você está insistindo em todas as terapias, em coisas moles. Vai demorar mais tempo para ver comer, isso é fato. Porque você está indo do 8 para o 80. Se você conseguir mesclar aquilo que é de conforto do seu paciente para aquilo que é novo, que é interessante também estimular o novo, né? Estimular questões sensoriais novas, texturas novas, cheiros novos. A gente tá ali na terapia também para estimular, aumentar esse leque também. Não ficar só naquela zona de conforto. Mas se você quer estimular que a criança tenha de uma forma mais rápida com que ela coma, tem que trazer esses alimentos de mais conforto, que daí a chance vai ser maior dessa criança comer, né? Parecido com o que ela já come e não muito diferente, tá? Então, assim, não tem interesse de levar nenhum alimento à boca, normal em terapia. E deixe claro isso aos pais, de que vai ser um processo. Geralmente, quando os pais chegam na terapia, eu falo o seguinte:
Preciso de 1 ano ou mais com o seu filho para a gente de fato ver resultados. Eu não trabalho com um período menor que esse, pelo menos 1 ano. Então isso já alinha as expectativas de que o resultado não vai ser rápido, mas quando eles vierem, serão duradouros. Então é essa fala e essa segurança que a gente tem que transmitir. E aí, Nutri, se você fica muito insegura, se você se cobra muito de ter resultados, talvez esteja precisando você se aprofundar mais em seletividade. Novamente eu falo, dentro do método NutriKids, eu explico tintim por tintim desse assunto. Então, fica de convite para você vir para a próxima turma e cada vez mais você ficar mais segura nesse assunto e saber passar essa segurança aos pais que te procurarem, tá? E agora vamos ao próximo estudo de caso que colocaram aqui no meu Instagram. Quem quiser colaborar com cada caso que eu tô falando, pode colocar aqui nos comentários se ficar qualquer dúvida, tá? Podem interagir comigo. Não precisam só ficar assistindo, por isso que é uma live, pra gente poder interagir. O próximo foi o seguinte: bebê de 1 ano e 9 meses come, mas joga tudo no chão, conforme informação da mãe. 1 ano e 9 meses. Vamos falar um pouco sobre essa idade. Não é mais um bebezinho pitiquinho. Um bebezinho de 6 meses, ele fica lá sentado no cadeirão, parado, comendo o que você der. Pelo menos a maioria dos bebês. 1 ano e 9 meses já é um bebê muito ativo. Esse bebê já sabe andar, esse bebê já sabe fuçar nas gavetas, esse bebê já descobriu que os brinquedos fazem barulho. Esse bebê já sabe que se ele ficar ali no cadeirão, por exemplo, aquilo vai ficar sem graça por mais 20, 30 minutos e ele não deseja isso. Então, uma das coisas do bebê estar jogando comida no chão pode estar nos mostrando que ele está entediado na refeição. É uma das possibilidades, porque ele está buscando alegria nessa refeição. Jogar no chão é algo prazeroso para um bebê, né? Porque traz esse movimento que talvez nessa refeição não esteja tendo. Um bebê de 1 ano e 9 meses, ele é muito ativo. Por isso que muitas das vezes eu não recomendo cadeirão mais para essa idade. Eu recomendo mesinha baixa para o bebê ter o corpo livre, para ele se movimentar e vir comer quando for da vontade dele. Isso já evitaria ele jogar comida no chão. Uma das outras questões, né, que pode estar acontecendo, talvez esse bebê não tenha muita autonomia, não foi estimulado talheres. Nessa fase a gente já pode até estimular que o bebê corte com faquinha, né? Ou que empurre no garfinho. Ele já tem habilidades suficientes para a gente estimular cada vez mais esses movimentos finos na hora da refeição, o que traz desafios para eles. Então, cada vez eles vão se entretendo mais com a refeição e o jogar no chão acaba sendo uma opção não muito lembrada. Ou talvez, como eu falei, trazer brinquedos, né? Então, se tá chata a refeição, vamos tornar essa refeição legal. Mas tem que ser brinquedos que vão conversar com a refeição. Então, se é um menino, pega o Homem-Aranha, pega o dinossauro, pega o Dino, pega o que ele tem e coloca esses brinquedos ali para fazer a criança se entreter com aquilo. Se é menina, traz a boneca, traz as panelinhas. Bom, um menino pode ter boneca, pode ter panelinha, enfim. Traz os brinquedos que essa criança tenha para a refeição, porque talvez o jogar no chão também não vai ser mais tão lembrado. Agora, uma coisa que eu falei, e eu vou reforçar aqui na live, essas crianças nessa idade, elas são muito inteligentes para saber o que ela faz que chama a atenção da mãe. Então, se ela percebe que quando ela joga comida no chão, a criança trouxe a atenção da mãe, talvez uma atenção que ela já não teve o dia todo. Talvez aquela mãe que trabalha o dia todo, que até gostaria de ter mais tempo com seu filho, mas não tem essa opção, acaba deixando em uma escolinha, em uma babá. E aí chega em casa já muito cansada e tem que preparar a refeição
para dar para o filho naquele momento, tem que preparar a refeição do dia seguinte, tem que arrumar a casa, tem que botar roupa para lavar. E aí essa criança passou o dia todo e ela ainda não teve a atenção da mãe ou do pai. Isso também, né? Não é só a mãe, a criança também busca a atenção do pai, dos cuidadores, né? Daqueles que ele tem como referência. E aí, se ele percebe que quando ele joga comida no chão, de repente a mãe para tudo que ela faz e se volta pro bebê e fica ali realmente atenta a ele, vai ser uma forma de ele sempre conseguir essa atenção. Então, muitas das vezes a gente precisa verificar se é isso. Se tá tendo pelo menos meia horinha por dia de qualidade com esse bebê. Se quando chega da escolinha, por exemplo, antes de ir para a mesa de jantar, se não daria para brincar ali no chão com ele, né? E de pintar, de massinha, com os brinquedinhos que ele tem. Mesmo que a mãe esteja muito cansada, é um momento que a criança precisa, ela precisa desse tempo de qualidade, olho no olho com os pais, né? Se sentir amada. E aí talvez isso diminua essa vontade da criança chamar a atenção na hora da refeição e ficar levando tudo para o chão. Tá vendo como nutrição infantil é muito além de nutrientes, de saber fazer um plano alimentar? Tem vários desses conhecimentos que muitas das vezes a gente adquire na prática, na vivência, com as dificuldades que a gente vai vendo das mães. Então, no início da carreira, eu vi muitas mães reclamando disso e eu tive que buscar, entender o que fazia uma criança jogar comida no chão. Apesar de que isso é normal, tá? É esperado que uma criança tenha necessidade, às vezes, de pegar ali o que ela tá comendo, dar no chão, dar pro cachorro, né? E aí uma sugestão também é fazer essa família colocar ali uma toalha plástica bem higienizada embaixo e o que ele jogar no chão trazer de volta e colocar para comer, né? Mas tem que estar bem higienizado. Porque acaba que a família se incomoda muito com sujeira, com desperdício, né? Então fica chato. Ou compra um cachorro que resolve a situação. O cachorro vai lá e aspira tudo que o bebê jogou. E ó, um outro motivo também que faz o bebê jogar comida no chão é ir para a refeição sem fome. Se uma criança de 1 ano e 9 meses, né, ainda é um bebê de 1 ano e 9 meses, vai para a refeição com fome, ela vai sentar e vai comer. É batata, ela vai sentar e vai comer. Agora, se ela já vai sem muita fome, porque estão dando excesso de mamadeira, porque estão dando belisquinhos perto da hora da refeição, né? Porque a criança está sem rotina alimentar. E é uma coisa que nós nutris temos que ajustar. A criança vai para a refeição sem fome, ela começa a buscar prazer além do comer, porque o comer naquele momento não vai ser um prazer para ela, ela está satisfeita. E uma criança nessa idade não costuma comer por gula. Então ela vai pensar, ela vai sentir que o corpo dela não está precisando de comida e ela vai querer se divertir naquele momento, já que ela é obrigada a ficar ali sentada onde a minha mãe me colocou. Então, vai ter que conversar com essa família e entender o que está acontecendo. A Carol colocou, entrem no método, sou dessa última turma e é impressionante como já tem outra visão de atendimento de crianças. Que bom, Carol, eu fico muito feliz, muito feliz. A minha missão é revolucionar a nutrição para que ninguém mais fique no atendimento tradicional, focando em plano alimentar, em receitinhas. Isso não é nutrição infantil, não é nisso que eu acredito, não é isso que dá certo. Nutrição infantil é conversar muito com os pais, tentar entender o que está acontecendo e passar as orientações certas, aquelas que vão realmente ajudar as famílias que te procuram. E se tratando da criança em si, é você saber falar com o universo da criança e não ficar focando em planinho alimentar que acha que a criança vai seguir, porque ela não vai seguir. É esse meu papel com o método NutriKids. Eu fico feliz, muito feliz de estar cumprindo a minha missão. Eu realmente sou muito realizada com o que eu faço. Vamos para o próximo estudo de caso. Menino, 10 anos, com artrite desde os 6 anos, com muita sonolência, esquecimento e diminuição de apetite. Esse já foi um caso mais específico. E aqui eu vou reafirmar uma coisa que eu sempre falo.
O método NutriKids, né, e a minha missão aqui com vocês é ensinar a atender qualquer paciente. Mas a sua missão, Nutri, é individualizar a sua atuação para cada caso que aparecer. Então, vamos supor que você amanhã encontre aí um paciente nesse caso, ó. Artrite desde os 6 anos, com sonolência, esquecimento, diminuição do apetite. O que você vai fazer? Você tem 2 opções. Estudar o seu paciente. Então, artrite é uma coisa que você, se colocar lá no PubMed, artrite, suplementação, né? Geralmente a gente coloca em inglês. Ou alimentação na artrite, você vai encontrar um monte de artigo científico. E a intenção é que você realmente faça isso pelo seu paciente. Aí você vai ver que tipo de suplementação está sendo usada para diminuir os sintomas e sinais da artrite. Qual é a alimentação mais recomendada para esse meu paciente? E aí você vai pegar esse atendimento lúdico que eu ensino e vai adaptar com as recomendações nutricionais. Assim como qualquer outro paciente que for aparecer para você. É sua responsabilidade se aprofundar no caso de cada paciente. É impossível você achar um curso que vai ter todos os tipos de patologias e todos os tipos de casos que você vai encontrar, porque eles são infinitos. Então, a tua missão é realmente se aprofundar no teu paciente. Ou você vai definir exatamente o público que você vai atender. E se você decidir que tal e tal e tal patologia, se aparecer, você vai encaminhar, é uma decisão sua. Não é porque você é nutri-infantil que você tem que atender qualquer criança. Então, se você decide que esse é um caso que você não tem vontade, principalmente, Nutri, vontade de se aprofundar. Porque às vezes você recebe aquele paciente, vou ter que estudar sobre artrite, vou ter que entender por que sonolência, por que esquecimento, vou ter que estudar o medicamento que ele toma, por que ele está com diminuição do apetite, como que eu vou ajudar. No mínimo, você vai ficar um dia estudando. Se você tem essa sede, essa vontade de aprendizado, vai lá e ajuda essa família. Agora, se você não tem, encaminha para uma Nutri que tenha. E seja sincera com você e com os pais dessa criança e com essa criança, tá? Agora, uma coisa que eu pude acrescentar aqui, porque eu nunca me aprofundei em artrite. Por isso que eu digo, vai lá e estuda sobre o caso, né? Mas com certeza tem muito estudo científico. A diminuição do apetite. Quando a gente recebe alguma criança que tem alguma patologia ou toma algum medicamento que faz o apetite diminuir e por isso tá fazendo ela não ganhar o peso suficiente e não crescer o que se espera para a idade, qual é o nosso papel? Ver o que a criança está comendo e tentar enriquecer aquilo que ela já come. E a gente enriquece com óleos, né? Azeite de oliva, óleo de coco. A gente enriquece com farinhas, então farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de coco. A gente enriquece com leite em pó, por exemplo, para agregar proteína. Às vezes num purezinho de batata a gente coloca ali um ovinho no meio para ficar mais proteico. Então a gente tem formas de enriquecer o que essa criança come. Além disso, a gente tem as suplementações, né? A gente tem as bebidas hipercalóricas, né? Que vão ajudar seu paciente a chegar pelo menos nas necessidades diárias. Então, novamente eu digo, saiba onde você vai procurar esse conhecimento. Então, dentro lá do método NutriKids, como tem o módulo de seletividade, tem uma aula lá que eu falo sobre isso, porque muitas das crianças que a gente atende seletiva, as crianças não chegam nas necessidades calóricas. E a gente sabe, como eu já falei aqui nessa live hoje, que os resultados vão demorar. E a gente não vai ficar assistindo de camarote essa criança definhar, essa criança ter deficiências nutricionais e ter prejuízos na sua saúde por isso. É nosso papel o quê? Garantir através da suplementação e de como a gente consegue enriquecer essa alimentação. Então, é onde a gente pode trabalhar. Existem módulos de carboidrato, existem módulos de proteínas, né? Módulos de gordura, onde a gente vai acrescentando nas refeições, a gente pode acrescentar numa vitamina, num mingau da criança, né? Onde a gente consegue para garantir essas necessidades nutricionais. Deixa eu ver o que a Carol falou.
Estou planejando uma oficina culinária e testei as receitas no método, deu super certo, todo mundo aqui de casa gostou. Que bom! Além do método ser todo completo, eu ainda dou um e-book de mais de 100 receitas e todas testadas. Eu realmente testei todas em casa e são todas gostosas e os meus pacientes também sempre gostaram muito. Outra fonte boa para esses casos são as diretrizes da Braskem. Sempre tem explicações riquíssimas de várias doenças. Muito bem, Lê. Isso aí, como é bom agregar. Então, quem está recebendo muitas crianças com patologias tem que se aprofundar. E a Lê trouxe aqui uma opção para receber diretrizes mais aprofundadas de cada caso. Deixa eu ver o que é mais aqui. Quais bebidas hipercalóricas poderia indicar? Thaís, eu não indico marcas aqui, tá? Eu indico lá dentro do método. Primeiro que o meu código de ética, que é o mesmo código de ética seu, não permite que a gente fique falando marcas nas nossas redes sociais. E, inclusive, eu vou reforçar isso aqui. Nutris, é nosso dever falar sobre rótulos, é nosso dever falar nas redes sociais a melhor bebida láctea, o melhor iogurte, a melhor bolacha, né? Como ler, que ingredientes tem que ter. Mas a gente não pode mostrar ou falar marcas, tá? Então, se você tá fazendo isso nas suas redes sociais, pare nesse momento. Se você tá usando imagens, tampe a marca do seu produto que você tá usando, mostra mais os ingredientes. E também não pode ficar falando, fazendo propaganda. Então, aqui eu mostro lá dentro do método as opções, né? Tem várias marcas, mas aqui na rede social eu não vou falar porque no meu código de ética isso não é permitido. Tá bom, Thaís? Até porque, querendo ou não, nós nutricionistas, né? Segundo a visão do nosso conselho que fez o código de ética, nós somos influenciadoras demais, inclusive a gente não tem noção do quanto a gente influencia na compra de produtos. E na verdade a gente acaba fazendo propaganda sem receber nada em troca, geralmente, mas a gente pensa muito, mas eu quero a saúde dos meus seguidores, então vou falar assim, vou mostrar assim. Só que na verdade a gente não pode fazer propaganda de nenhum produto, de nenhuma marca, tá? Então se você não sabia disso, fica a dica. Já vi nutricionistas sendo autuadas por conta disso, dando ali, o conselho deu prazo para nutricionista tirar da sua rede social por conta disso, tá? Então, Thaís, se você quiser se aprofundar, você pode, vou te dar uma dica. Entra no site da Danone, já tô falando marca, né? Entra no site das empresas que fabricam fórmulas infantis, tá? Que lá no site, gente, se vocês não têm hábito de entrar nesses sites, entra, porque nesses sites tem lá as fórmulas infantis para bebê de 6 meses, para bebês acima de 1 ano, as fórmulas hipercalóricas, as fórmulas proteicas, as fórmulas para bebês prematuros. Todas as opções ficam nesses sites, porque afinal são eles que produzem, né? É a indústria que produz essas fórmulas, tá bom? E aí dentro do método NutriKids eu mostrei as opções e aí eu realmente tenho a liberdade para isso, tá? Deixa eu ver o que mais, o próximo estudo de caso. Imagina, Thaís. Vamos lá. 6 anos, acima do peso. É triste, né, gente? 6 aninhos. A criança não tem consciência de nada ainda em relação ao que é saúde. O que ela plantando hoje vai ter de consequências no futuro, né? Se ela já tá com um peso acima, com 6 anos, ela vai lutar com a balança pro resto da vida, sem dúvidas. E olha como é importante, né? Se a gente puder já atuar nesse momento e reverter esse quadro quanto antes. Só que aí vem uma questão. Toma medicação para ansiedade. Qual site mesmo, Deia? Carol, o site das indústrias que produzem fórmula infantil, tá? Que eu não vou falar aqui as marcas. Mas é só você colocar ali empresas que produzem fórmula infantil, vai aparecer ali as empresas brasileiras que produzem. Aí vocês vão fuçando ali site por site, vendo os produtos que cada uma tem. É assim que a gente vai estudando e entendendo as opções que tem no mercado, tá? Essa criança de 6 anos acima do peso, aqui como a Nutri colocou, toma medicação para ansiedade
e belisca muito após o jantar. Se alguém aqui já tomou remédio para ansiedade, além de mim? Bom, quem já me acompanha há um tempo, vivenciou isso, que eu tenho a minha vida muito aberta. Tanto é que a primeira vez que eu descobri que eu tava grávida, no primeiro dia eu já postei aqui, todo mundo já sabia. E eu passei por uma fase que eu tive muita ansiedade, né? Que eu tava trabalhando demais, eu tive crises, então é algo que quem trabalha muito aí acaba passando. Graças a Deus hoje tô muito bem, muita terapia, sem medicamento, tô 100% livre. Mas, quando eu tomei medicamento, e hoje eu ainda estou colhendo disso, aumentou demais a minha fome. Só que isso é um efeito colateral diferente para cada pessoa. Eu já tive pacientes que, inclusive, né, crianças que estavam tomando remédio para ansiedade, e por conta do remédio emagreceram. Por quê? Porque era a ansiedade causadora daquela fome excessiva. E aí, tomou o remédio, melhorou. Passou a não beliscar tanto, passou a não precisar comer tanto. Né? Essa questão melhorou para a criança. E aí a gente pôde trabalhar todos os hábitos até que ela fosse desmamando da medicação. Agora, para algumas outras pessoas, dependendo do medicamento, o efeito é contrário. Dá mais fome ainda. A Carol já tomou. Você sentiu menos ou mais fome, Carol? E ó, não é incomum você achar crianças no consultório tomando remédio para ansiedade. Quem atendeu aqui na época de pandemia recebeu muitas crianças medicadas. Se você já estava aí atendendo na época da pandemia, se você tem anos aí já de nutrição infantil, com certeza você recebeu crianças medicadas. Hoje a frequência está menor, mas você vai encontrar. Então é importante, na hora que você receber esses pacientes, você anotar o nome do medicamento. Geralmente eu pergunto lá no questionário pré-consulta. A Carol sentiu menos fome. Depende muito da situação, né? E estudar os efeitos colaterais dessa medicação. E também entender há quanto tempo essa criança tá medicada, porque às vezes a criança beliscar muito é por conta da ansiedade e essas medicações demoram para agir. Então eu fui sentir melhor 1 mês depois que eu tava tomando, realmente que eu fui me sentir bem. Então às vezes a Nutri recebeu agora, a criança recém começou a tomar o medicamento e a ansiedade ainda tá muito forte na criança e por isso ela tá beliscando muito e ainda, né, tá sofrendo as consequências aí de um peso elevado. Então tem que verificar tudo isso. A questão de trabalhar fome e saciedade, eu trabalho com todas as crianças com sobrepeso ou obesidade. Porque se há um sobrepeso, se há uma obesidade, independente se tem ansiedade ou não, a gente percebe que essa criança está comendo além do que o corpo dela precisa. Só que para muitas dessas crianças com ansiedade, medicadas ou não, vai entrar num ouvido e sair no outro. Por mais que você tenha a consciência e traga essa consciência para a criança, né? A teoria de como é o tamanho do estômago, né? De quanta comida cabe no estômago, trabalhe as ferramentas lúdicas com a criança, faça a prática com a criança, traga alimentos, ensine a criança a comer, né? Como eu ensino no consultório, de uma forma lúdica e divertida para essa criança entender o quanto ela tem que comer. Se a criança é ansiosa, isso vai ser bem difícil dela conseguir aplicar. Então, ó, parceria com uma psicóloga infantil tem que ter. Se você ainda não tem uma parceira que é profissional da psicologia, voltada para o público infantil, você precisa para ontem buscar. Porque é nesse momento que você vai explicar o caso para tua parceira e vai pedir uma opinião, né? De como lidar com o caso. E se essa criança ainda não está na psicóloga, você vai também, inclusive, pedir ajuda para essa psicóloga, para você saber explicar para os pais essa importância. Porque ó, ainda tem muito preconceito. Já teve pais que eu falei da importância para ir na psico, a criança era super ansiosa, tomava medicação e os pais não voltaram mais para mim, não me responderam mais,
porque deu pra ver o preconceito que eles tiveram quando eu falei a palavra psicólogo. Então, inclusive, a gente tem que ter um jeitinho para comunicar isso aos pais, a necessidade de ter esse acompanhamento junto com o tratamento nutricional. Então, nosso papel é reforçar isso, que se não tiver acompanhamento com a psicóloga, vocês não vão avançar no quadro, porque é a ansiedade ou o medicamento para ansiedade que está fazendo essa criança comer a mais. Mas que você vai trabalhar todos os hábitos, você vai ensinar para essa criança comer melhor, você vai fazer o seu papel, mas que pode ser que não tenha resultados por conta dessa ansiedade. E geralmente, Nutris, não tem resultado. A criança não consegue parar de comer. Quando tomei, não sentia fome, mas antes, quando estava em crise, precisava comer tudo que via pela frente. Exatamente, Lê. E aí, existe teoria nessas horas? Não existe. É muito mais forte que a gente, né? Então, assim, se a gente coloca esses pingos nos is para os pais dos nossos pacientes, o atendimento, o acompanhamento fica mais leve, porque afinal, você não vai carregar a mochilinha nas costas de o resultado depender só de você, porque você sabe que essa criança mais do que nunca precisa de psicólogo. E sem um psicólogo junto, você não vai avançar. Como cada um tem um organismo único, não podemos tratar todos da mesma forma. Exatamente. Então é entender se essa criança está beliscando muito por conta do medicamento, por conta da ansiedade. Entendendo isso, encaminhar para uma psicóloga. E além disso, trazer outras formas dessa criança poder encher a boca de comida, porque ela vai querer encher, ela vai continuar buscando na geladeira, nas gavetas. Inclusive, eu já tive pacientes que achavam as comidas escondidas, porque a família queria continuar comendo suas coisinhas gostosas. Tinha uma irmã um pouco mais velha que não tinha ansiedade, então ela queria continuar tendo a vida dela, independente da situação da mana, né? É bem complicado isso. E aí, o que acontece? Essa criança era tão ansiosa, ela tinha tanta necessidade de comer, que ela fuçava a casa inteira e achava essas comidas escondidas. Ou seja, é incontrolável. Então, a nossa missão pode ser ajudar essa criança a pensar em beliscos, que ela vai poder comer mais, eu chamo isso de open beliscos, que ela vai ter mais liberdade de comer em mais quantidade e talvez não vai ser tão prejudicial. Por exemplo, ao invés de ela comer uma caixa de bis inteiro, o que ela pode comer no lugar? E aí a gente vai dando as opções desses beliscos para essa criança poder comer mais à vontade. Então a gente pensa muito nas oleaginosas, amendoim geralmente é uma coisa que a criança gosta mais, os iogurtes mais gostosos com sabor, mas que a gente sabe que não tem ali açúcar, por exemplo, frutas não tão calóricas, porque às vezes a criança só quer mastigar, ela quer enfiar coisa na boca, né? Daí a gente fala assim, então come morango, come 3 bandejas de morango, né? E isso vai ajudar de certa forma a controlar o peso, mas mesmo assim a gente precisa de psicóloga. Você ensina a contar de carboidratos? Não, Grace. Não, eu atendi uma criança com diabetes tipo 1 e não gostei. E aí fui sincera comigo e passei a encaminhar para outras nutris, tá? Então essa não é a minha especialidade, não é o tipo de pacientes que eu gostava de atender, tá bom? Então não ensino contagem de carboidratos. Então, Nutri, a gente falou de vários casos aqui. Vou falar do último, então. 8 anos, triglicerídeos 556. Meu Deus, eu fiquei assustadíssima com isso. Só come biscoito, macarrão, sopa passada na peneira, não come carne. E foi a única informação que eu tive ali na caixinha de perguntas. E aí a minha resposta não podia ser outra. Impossível resolver esse caso em uma consulta. Triglicerídeos altíssimo. Visivelmente, o triglicerídeos é um dos exames que mais reflete a alimentação. E reflete muito a alimentação atual. Tanto é que se a gente melhora ali por 3 meses a alimentação de uma criança, rapidamente ele baixa, geralmente o colesterol não. Então, se esse triglicerídeo está altíssimo nesse sentido, eu logo já percebi, tá tudo errado. Essa criança deve ser sedentária, essa criança não deve comer fruta, essa criança deve se entupir de açúcar, de industrializados, de pizza, de fast foods, né? Como foi falado aqui, muito carboidrato.
porque o triglicerídeos reflete muito a ingestão de carboidratos, se você não sabia. Ou seja, precisa vender um programa nutricional para esse paciente. Você precisa ver ele mais, pelo menos umas 10 vezes. Eu já mostraria isso para família na primeira consulta. Tudo que a gente tem que trabalhar. Quem é aluna do método sabe como mostrar isso de uma forma lúdica. E aí a gente consegue vender os programas nutricionais, né? E já vender as 10 consultas de uma vez só e você fidelizar esse paciente na primeira consulta. E aí você precisa, na primeira consulta, já mostrar para esses pais, ó, tem muita coisa errada. Não tem como eu trabalhar isso numa consulta. Explicar para o pai o que vai ser feito em cada consulta. Porque, ó, para a mente do pai, por que eu vou pagar 10 consultas agora? Ele precisa entender o que vai acontecer nessas 10 consultas. Então, você precisa mostrar para eles, ó, na primeira, na segunda, na terceira. É claro que no meio do caminho muita coisa pode mudar. Mas é mais ou menos essa estratégia que eu vou usar com o seu filho. Aí o pai entende que faz sentido pagar essas 10 consultas, porque ele consegue enxergar que no final da 10ª consulta o filho dele vai estar bem melhor, porque vai fazer sentido para ele, né? Então você vai explicar tudo isso para vender ali as 10 consultas e você vai ter que ajustar tudo com essa criança e provavelmente com essa família. Atendi uma criança de 8 anos com triglicerídeos de 1.200. Meu Deus! É claro que eu pediria para repetir os exames, né, para ver se realmente não deu algum erro. É importante nesses casos que os resultados são muito alterados, porque já vi casos que deram erros, né, que já não era tão alto como a primeira vez aconteceu. Então, é legal repetir, mas provavelmente, né, já vem aí de um hábito muito inadequado da família. Aí a criança vai ajustar esses hábitos e a família vai ter que ajustar junto. Então, Nutri, era isso que eu tinha para essa live. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero ter ajudado, somado conhecimento aí para vocês. E que vocês possam ajudar muitas dessas famílias, porque com esses casos que eu trouxe aqui, vocês percebem o quanto essas famílias precisam de Nutri infantil. É um caso mais desesperador que o outro. Criança com 6 anos com ansiedade, comendo o tempo todo. Crianças com triglicerídeos de 556. A mãe desesperada porque bebê com 8 meses não estava comendo. E de repente ela quer parar de amamentar o filho, quer parar de dar leite para ver comer. Olha só o tamanho do desespero das famílias. E tem gente que é capaz de dizer que não tem público para nutricionista infantil. Se você não tá tendo pacientes, você não tá sabendo divulgar. Porque, ó, tem muita gente vivendo essas situações aqui perto de você e elas não estão sabendo que você existe e nem como funciona o seu trabalho. Então, essa é a minha missão aqui com você. Fica o convite para você entrar para a próxima turma do Método NutriKids e ficar muito mais segura para os seus atendimentos, saber o passo a passo de cada atendimento e realmente poder viver de nutrição infantil, ser realizada na sua profissão. Porque não tem investimento melhor do que no seu conhecimento em você. Tá certo? Um beijão para todo mundo. Fica com Deus, já temos lista de espera para o Método NutriKids, tá no meu link da bio. Tchau, tchau!